né? A nível municipal, né? O que está a nosso alcance para que a gente possa, de alguma forma, ajudar esses grandes acordos que são feitos, né? Mas que a gente só vê nas COPs, muitas vezes, né? E isso não chega muitas vezes o que está acontecendo na nossa volta, com as questões ambientais que estão na nossa volta, né? Então, com políticas públicas a nível municipal, estadual, o que a gente pode estar vendo, né, para estar fortalecendo? Eu acredito que a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês, assim, é de que a luta no coletivo, ela importa e ela gera mudanças de verdade, assim, né? E aí, trazendo exemplos do que eu vivo diariamente nos últimos anos, é que a gente aqui em Belo Horizonte, a gente conseguiu se organizar em coletivos diversos, com todas as suas contradições também, e as suas divergências, mas que está todo mundo querendo uma cidade mais verde, uma cidade melhor preparada para lidar com as questões climáticas, e a gente conseguiu, de fato, fazer um grande movimento participativo para influenciar a política pública. E na esfera municipal, a política pública importa muito, né? Talvez até mais do que nas outras esferas, porque a gente sabe que no município as decisões tomadas pelos governos municipais, elas influenciam a nossa vida diária, né? Assim, sei lá, do fechamento de uma rua, à interrupção de um serviço, a uma obra que vai acontecer, né? A um plano diretor que não foi bem pensado. Então, são decisões que influenciam na nossa vida diária mesmo. E aí, hoje, existe um grande apelo para que os municípios façam seus planos locais de ação climática. Os planos locais de ação climática, eles já existem há algum tempo. Existem algumas cidades brasileiras que já possuem seus planos locais de ação climática. E o que é um plano local de ação climática? Né? Muitas vezes a gente vê pela sigla, que chama PLAC. O que é um PLAC? O PLAC, ele nada mais é do que a identificação dos principais riscos climáticos envolvidos naquele território. Então, considerando, né, histórico, considerando a realidade urbana, essa cidade está mais vulnerável a acontecer um desastre relacionado à chuva, um desastre relacionado à seca, um desastre relacionado à enchente, um desastre relacionado à onda de calor. O que está sendo mais comum ali naquele território? Então, parte dessa identificação e depois da construção de um plano que consiga trazer ações de adaptação, ou seja, aquilo que já é um movimento recorrente, sistêmico, que vai perdurar durante muitos anos, como é que a gente adapta a nossa cidade para que o desastre seja menor, como ações de mitigação, né, que são as ações que vão ajudar que uma enchente, por exemplo, não aconteça. Então, essas ações também estão no Plano Local de Ação Climática. E o Plano Local de Ação Climática ainda traz ações de resiliência. Ou seja, se acontecer, o que a gente faz para reconstruir? Como é que a gente supera esse desafio? Então, o Plano Local de Ação Climática, ele traz essas três dimensões. Então, existe o PLAC em algumas capitais do Brasil, alguns poucos municípios também já têm, mas hoje existe, em função do governo Lula, um plano que chama Plano Clima, que é isso virar uma política de Estado, né, que incentive e que, da mesma forma como lá atrás a gente ouviu falar do Estatuto das Cidades, né, acho que vocês têm, assim, acompanharam um pouco essa questão do Estatuto das Cidades e da importância das cidades terem planos diretores e etc. Agora existe uma ação coordenada a nível federativo, que é uma orientação clara de que os municípios precisam se preparar para os eventos extremos relacionados ao clima. E a construção do PLAC, ela só é viável
e ela só é boa se for participativa. Então, a sociedade precisa se envolver na identificação de quais são esses riscos e na proposta das soluções. Porque na esfera municipal, quem implementa a solução somos todos nós, né? O que a gente chama da governança climática. Então, a implementação da solução também parte da gente. Um exemplo, assim, muito clichê, para não falar outra coisa, relacionado a uma solução que depende da gente. Resíduo. Não existe o melhor sistema de reciclagem do mundo que dê conta sem que o indivíduo faça a separação correta. Então, se você, na sua casa, na sua esfera individual, não fizer uma separação correta do lixo, dos resíduos, não existe poder público, política pública, que dê conta de fazer que isso aconteça.